Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje vou responder uma pergunta. Recebi a seguinte pergunta: Felipe, poderia falar um pouco mais das características do violino sacro? Esta foi a pergunta. Bom, vamos lá, vamos responder. Como sempre, inúmeros agradecimentos por nos acompanharem, nos auxiliarem a divulgarem os vídeos, tá bom? Bom, recados: podem nos enviar instrumento para ajustar de onde vocês estiverem. É só entrar em contato e enviar o instrumento, tá bom? É só empacotar, é bem no estojo e nos enviar, eu explico tudo. É só entrar em contato através do WhatsApp, aqui na descrição. E eu faço o ajuste, te mando um vídeo explicando o trabalho feito e te envio novamente o instrumento em segurança. Muita gente pergunta: é seguro? Sim, eu recebo o instrumento sempre. Sempre recebo instrumentos, tá bom? Vamos lá. A pergunta: violino sacro. Quem fez essa pergunta? Né? Como que funciona o violino sacro? Tem alguma característica diferente do violino comum? Eu imagino que deve ter tido contato com alguma literatura, com algum material que fala da música sacra. Por muitos anos, né, os únicos que puderam notar, fazer a notação musical, eram os que estavam na igreja. Então você tinha muito, porque eles tinham papel, tinham caneta, vamos dizer assim. Então, por muitos anos, por muitos séculos, a música, isso nós estamos falando de muitos séculos atrás, ela era uma música sacra ou uma música profana, tá? Mas isso de quem acompanha. A música profana, lá atrás, há 5 séculos atrás, não era propriamente dita uma música, era simplesmente uma música que não era a música sacra da igreja, tá? Então, o compositor, ele ou era um compositor de música sacra, ou ele era um compositor de música que não era sacra, que era a música profana, tá? Ou às vezes eram os dois, né? Usavam nomes diferentes. Por exemplo, o Vivaldi, né? Ele fazia tanto música sacra quanto música profana. Mas, respondendo a quem perguntou, o instrumento em si não tem diferença, tá bom? Então você não tem um violino hoje para tocar os hinos da igreja e outro violino para tocar. Ele é o mesmo instrumento, tá? Não tem essa diferença na concepção do instrumento. Quando se constrói, não se tem essa diferença. E para ser realista, nem dos ajustes. O ajuste é o mesmo ajuste que você vai utilizar para tocar, por exemplo, uma peça de Beethoven e um hino da CCB, por exemplo, que inclusive os hinos vieram destes compositores. Tem hino do Beethoven, por exemplo, tem hino do Mendelssohn, tem hino de Martinho Lutero. Então, não existe essa diferença na concepção do instrumento. O que pode existir um instrumento ou outro em particular com alguma simbologia esculpida nele, a pedido de algum músico, encomendado por um luthier, mas 99,99999% dos instrumentos não tem essa concepção, tá bom? É o músico que vai pegar um instrumento e tocar uma música sacra ou uma música que não é sacra. O instrumento em si, na sua construção, não é feito para isso. Então, não precisa se preocupar com essa questão. Eu acho que a resposta é mais simples do que quem imaginou poderia ser, tá bom? Ou seja, é o repertório e não o instrumento em si. E hoje, o mesmo repertório é tocado ou melhor dizendo, repertórios tanto de música sacra, música quanto não sacra, são tocados pelo mesmo músico. Você pega um estudo do método para violoncelo do Otzauer, por exemplo, não é sacro, mas o mesmo músico toca para angariar a técnica, tá bom? Então não tem diferença nenhuma na concepção do instrumento. Quem perguntou, espero que tenha gostado.